pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Mulher de Fala. E hoje a gente vai ter um tema muito relevante. Mas a pessoa vocês já conhecem, ela já é de casa, ela já tem cadeira cativa, ela já conquistou o nosso coração. Neila Vieira, meu amor, seja bem-vinda de novo. Ai, que bom, né? Se vocês não assistiram, inclusive, o primeiro episódio dela, volta aí e assiste, porque tá imperdível. Aquele foi delicioso de fazer, né? Foi. A gente vai fazer hoje outro de novo, mais uma vez, novamente. Juntas e misturadas. Obrigado, querida, pelo convite, viu? Obrigado por estar aqui nesse ambiente, né? É um prazer, Tá discutindo a gente ama. questões, né, que dizem respeito a mulheres, a sociedade de uma maneira geral, viu? Fico muito agradecida. A gente ama ter você aqui. Obrigada. Por mim, todo dia você vinha, né? Todo episódio você estava aqui de novo. E hoje nós vamos falar de um tema que é uma pauta necessária, mas que muitas pessoas relativizam, né? Que é o uso das redes sociais. Quando a gente fala de política, a gente não se atenta para o fato de que as pessoas deveriam politizar suas vidas de forma geral. E quando a gente fala de rede social, a gente precisa entender que são coisas que vivem associadas. Então hoje, Neila, que é uma pessoa que é totalmente ativa nas redes sociais, que vai dar uma aula pra gente de como você usar de modo inteligente, o mais importante, de modo inteligente a sua voz nas redes sociais. Porque não que haja nenhum problema para aquelas pessoas que usam como lazer. Não é disso que estamos tratando aqui. Mas as pessoas que querem se posicionar, que já se posicionam, que são mais ativistas, a gente vai dar algumas dicas para que as pessoas consigam utilizar de um modo mais sábio, né? Então conte pra gente, Neila, como é que você encara a rede social, assim? De onde é que veio essa ideia de vou usar as redes para falar de política? Como é que isso começou? As redes sociais, para mim, eu nunca fui muito ativa no Instagram. No Instagram. Né? Você sabe disso. No Facebook eu tive uma certa atividade, mas eu terminei, por época da eleição, eu terminei brigando com muita gente por ali, eu me afastei. Meu Facebook é morto praticamente. Um monte de gente brigou no Facebook, né? Eu já não tinha quando começou isso. E aí eu entrei no Twitter. Sim. Em 2019, porque eu estava muito triste. Agora veja, a pessoa querer curar tristeza no Twitter, uma terra insólita daquela. E aí eu entrei no Twitter, né? E entrei no Twitter e comecei a, né, entrar, assim, as escolhas que eu fiz a quem seguir, os posts a quem curtir, né? Vão remetendo você para uma determinada bolha, é fato. Isso. Né? E aí você começa uma atividade e as pessoas começaram também a me seguir, né? E eu a seguir e começar a curtir as coisas que as pessoas falavam e elas a mim, né? Fazer posts com políticos, né? Mas também posts do cotidiano, né? Isso, da baianidade. ter o equilíbrio. Exatamente. A melhor parte do seu Twitter é essa. E assim, falar das coisas da Bahia, né? Que a Bahia é fantástica, né? Exaltar, né? Você exalta muito a cultura baiana, a cultura nordestina, eu vejo. Exatamente. E assim, eu gosto também de trazer a culinária, né? Não é aquela coisa, a culinária, a gastronomia, não. É aquela coisa que eu comi na minha infância, que eu volto a fazer, o mungunzá. E aí eu posto lá uma foto e a galera acha legal, tudo, né? Mas você já tinha envolvimento político? Já. Na época que você entrou, já. Mas você não entrou com esse propósito? Não, eu não conhecia o Twitter. Sim. Eu não conhecia o Twitter, né? Era uma terra totalmente estranha pra mim, né? E ali eu me encontrei, assim, né? Pô, aqui tem uma galera que não tá no Facebook. que eu não vou achar também no Instagram. Então, eu tô bem tranquila, tô bem, né? E aí começa, era uma época, 2019, né? Jair Bolsonaro tinha acabado de tomar posse, eu entrei em janeiro. 19 dias depois da posse dele. Então era uma terra insólita, né? Os bolsomínios, eles nos chamavam de coisas assim, sabe, que você não consegue imaginar que aquilo alguém pudesse estar chamando alguém que não conhece, né? E aí
E a gente começa a retrucar, não sei o quê. Eu digo, não, eu vou sair disso aqui, pelo amor de Deus, né? Eu vou ficar um negócio aqui me xingando desse jeito, né? Isso, é porque as Aqui. pessoas, assim, eu li uma vez em algum lugar, não vou lembrar onde, alguém dizendo que a rede social deu voz a idiotas. Uhum. Porque ela pegou conversas de bar, que antes você só tinha em bares, e hoje ele deu o poder de falar sobre isso em rede social. E eu falei, gente, não é que isso é verdade, porque Twitter, então, como é uma É. rede que é muito menos, não existe tanta foto, né? No Instagram a gente tem Não. aquela coisa mais de post de foto, de vídeo. No Twitter, não. No Twitter você compartilha seus pensamentos. Isso. Então, quem tem É a boca... rede da palavra. Quem tem boca fala o que quer. E É. quem tem dedinho para teclar, tecla o que quer também, né? Então, a gente vê barbaridades. Vê. Mas tem um lado das pessoas que, assim, eu tenho o maior prazer de seguir. Foi assim, inclusive, que a gente se conheceu, né? Sim, sim. A gente se descobriu lá no Twitter, mas justamente por ter ideias parecidas, Sim. por ter tipo de posicionamento. Eu gosto da maneira como você se posiciona e, principalmente, como você respeita o posicionamento dos outros. Aí que a gente vai falar da importância de você saber utilizar da rede social se posicionando, mas de modo sem agredir, sem retrucar o outro ofensivamente. Claro que tem uns que não dá, né, amiga? Tem uns que você precisa responder de modo mais firme. Mas, de modo geral, assim, trazendo o debate, trazendo o diálogo. E isso você faz muito bem. Assim, as tretas existem, a gente chama de tretas, né? As tretas no Twitter existem, né? E assim, quando a gente está discutindo, e é sempre interessante falar, quando você está brigando numa rede social, a condição de mulher é sempre colocada. Sempre. Né? Sempre colocada. Sempre. Né? Então, assim, essa semana aconteceu uma coisa... Deu ter tido uma posição, não foi com ninguém, mas me coloquei com relação a um fato. E aí, duas mulheres me disseram, indiretamente, né? Não cito o meu nome, mas eu sei que são, porque pra mim, assim, tipo assim, vá lavar uma louça. Gente, isso é a coisa mais machista do mundo. Eu não tenho lava-louça. Já me mandaram lavar roupa. Eu respondi, olha, lá em casa, quem lava a roupa é a máquina de lavar. Se você não comprou ainda uma pra sua casa, nossa, eu só lamento, né? Porque, né? É uma coisa assim, né? E uma outra falou que eu devia transar gostoso, porque era o que estava faltando. Quer dizer, a pessoa não me conhece, nem sabe se eu transo, ou se eu transo ruim ou gostoso, né? Eu não aguento. Exatamente. Então, assim, quando é pra você fazer a crítica à mulher, é sempre o comentário muito sexista. E você sabe sempre de onde ele vem. Normalmente vem de homens e também de mulheres, né? Sempre porque, o machismo imperando. Porque na hora da briga vale tudo. Do pescoço para baixo tudo é canela, mas não é assim, entendeu? Sim. A gente precisa, né? Eu considero que é um lugar de aprendizado. Eu tenho observado algumas coisas. Eu tenho uma amiga com quem a gente conversa muito sobre determinados assuntos das redes, e eu percebo que é um lugar de reinvenção também. Sim. Né? A rede social possibilitou muitas coisas, né? Do ponto de vista da economia, nesse tempo que a gente está vivendo, pandêmico, ela possibilitou algumas coisas para algumas pessoas, né? A gente sabe que o Instagram, que o Facebook, que o Twitter serve para você vender, as né? pessoas levaram seus negócios para as redes sociais. Se você observar, o YouTube está cada vez mais, ele interrompe lá sua fala para colocar um anúncio. O Instagram tem, o Twitter está cheio de público, como eles chamam lá, né? Isso. Né? Tem esse lado. E também tem aquela pessoa que faz alguma coisa e você entra em contato e compra, eu já comprei, né? Alguém que você pode ajudar, uma entidade. É um lugar de aprendizado, né? Também. De um aprendizado, às vezes acontece lá de você colocar lá uma conversa que a gente chama de fio, de thread, né? Sim. E que você aprende sobre determinado assunto que você não conhecia. Né? Verdade. Né? Essa semana eu fiz a semana passada eu fiz um arroz de ralçá e coloquei, né? Que é uma comida baiana, que Jorge Amado gostava, que Rui Barbosa gostava. E aí veio um cara a quem nós nos seguimos mutuamente, ele colocou lá a história do ralçá, sabe? Sim. E assim, achei perfeito, né? É um lugar onde você pode ser seguido e seguir e receber uma curtida e curtir, um comentário
uma pessoa que no meu dia a dia eu não poderia, né? Então, assim, Sim. tem as pessoas que a gente chama lá nas redes de verificados, né? Sim. E tem Que também são as figuras pessoas, públicas, né? exatamente, e tem pessoas muito admiradas e que não são verificadas, mas que, nossa, esse cara tá me seguindo, que legal, não sei o quê. Não sim. é deslumbre por Sim. isso. Mas é alguém, por exemplo, tem o historiador. Aí você se sente honrada, né? Porque alguém que é Exatamente. tão relevante tá Exatamente. seguindo Tem um você. historiador brasileiro que mora na França, trabalha na França, Luiz Felipe Alencastro, que escreveu um clássico da historiografia nacional sobre a escravidão, que ele me segue, eu sigo ele, eu fico muito encantada Sim, por isso. claro. Não é deslumbre, né? Sim, Então, eu eu tô entendo. falando de quê? Eu tô falando das possibilidades que uma rede social possibilitam para as pessoas, né? A gente conseguiu romper barreiras. Romper barreiras, Exatamente. né? E outra coisa, eu posso lá colocar uma coisa assim, nossa, eu sentada ou tomando banho no mar lá da Grécia, não sei o quê. Mas eu também posso sentar numa laje, Isso. sabe? Do lado de um fogareiro, comendo Sim. um pedacinho de carne, e as pessoas curtem e adoram, não sei o quê. Você tá entendendo? Sim, sim. Isso é o legal, né? Politicamente, as redes sociais, né? O político que estiver fora disso, ele tá perdendo, né? É. A gente conhece políticos que alcançaram êxito nas suas candidaturas com as redes sociais, Instagram, Facebook, o próprio Twitter, né? Mas Sâmia nunca nenhum Bonfim mesmo. presidente usou tanto a rede social quanto Jair Bolsonaro. Não, né? não, É não. impressionante. Não. É porque ele vem numa postura nova da rede social, né? Que é o fake news. Que foi muito usado nos Estados Unidos, né? Sim. Foi muito usado nos Estados Unidos, né? Steve Bannon, que é o guru da extrema-direita, que é o pensador da extrema-direita nesse quesito, né? Que tem o objetivo de destruir a esquerda. E ele já disse que a guerra aqui com a esquerda, com Lula, é de destruição, ele já citou isso, Sim, né? sim. Ele é um cara que ele armou tudo que você entende por fake news, né? Ele bem assessorado, bem financiado pela direita, Isso, porque tem um custo pela extrema-direita mundial, manter as exatamente. fake news. Exatamente. Assim, Na a verdade, é uma mentira... quadrilha, né? Uma quadrilha das fake news. É. É uma quadrilha. Na Funciona verdade... bem arquitetada. Sim, e sim. que Porque consegue uma mentira êxito. bem contada, Isso. ela causa um estrago que a verdade não consegue, mesmo que você se reposicione. Bem contada e replicada, né? Porque Exatamente. eles têm aquele esquema de Exatamente. emitir as notícias ao mesmo tempo. Isso. Então, em vários lugares você consegue ver as Isso. mesmas notícias, até você se questiona. Mas isso aqui, será que é real? Isso. E eles fazem as coisas. Por isso E assim, funciona. e a rede social é o campo perfeito, porque tem a imagem, tem o som, né? Isso. Tem a editoração da coisa toda, Isso, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Na verdade, a mentira na política sempre foi uma arma. Sempre foi. Sempre se mentiu na política, na campanha eleitoral, né? Para você acusar o adversário de alguma coisa, né? A esquerda sempre tem um pouco mais de ética com relação a isso, mas ela sempre foi vítima dessa questão, né? Sim. Da mentira nas redes sociais. Então, o que acontece? Só que nos últimos tempos, a mentira, ela tomou uma outra dimensão e uma nova alcunha. Agora a gente chama de fake news, né? Que é a mentira, a notícia falsa, né? O fato falso, o fato novo, a notícia falsa, né? Então, o que você tem? Você tem a construção, né? A construção e a destruição de reputações. Isso. Né? A destruição de reputações. Então, assim, tudo que em 28 anos esse homem fez, não fez nada, né? Ninguém se preocupou. Só se preocupou com a mamadeira de piroca. O kit gay. É verdade. O kit gay. Mas uma coisa, Silene, que a gente precisa dizer é o seguinte. A fake news, ela encontrou terreno fértil aonde? Numa imprensa que possibilitou que aquilo acontecesse. Entendeu? Exatamente. Não teve postura de rebater. Por exemplo, o kit gay. Ele foi com um papel, com um livro na mão, dizendo que ali era o kit gay, que era, né, o kit gay que estava ali, não sei o quê.
E ninguém que retrucou. Não, mostra aí, abra aí pra gente ver. Ninguém disse nada. Ninguém fez uma verificação, Ninguém disse nada, ninguém verificou. A mídia alternativa, que a gente chama que é aquela mídia, né, de jornalistas que já trabalharam até em outros veículos, mas que estão ali, né, numa mídia alternativa mais comprometida com a verdade, menos comercial, eles sempre mostraram, e até já falei sobre isso no outro podcast, que eles sempre mostraram o enriquecimento da família e ninguém quis prestar atenção. Né? Por quê? Porque do outro lado tinha editoriais dos grandes jornais dizendo é uma escolha muito difícil, Haddad e Jair Bolsonaro. Né? Então, você teve a conivência. Você tinha um jornal nacional que batia 90% do seu tempo no esquema da Lava Jato, que a gente se provou totalmente fraudulento, não é isso? E aí você tem o quê? Você tem aquela imprensa de baixa categoria, né? Que são o Alan dos Santos, né? Com seu Terça Livre. Que tá o quê? Que tá fabricando o quê? Tá fabricando fake news. Né? E você tem, inclusive, pessoas do direito, né? Como Bia Kicis, que é uma procuradora de Brasília, que é uma das maiores disseminadoras de fake news da história. É verdade. Entendeu? Então, o uso político da rede social teve esse lado pernicioso. Mas aí a gente pode chamar a atenção, assim, como o nosso propósito aqui no podcast é justamente falar para a pessoa comum, a gente precisa aproveitar esse gancho do que você está dizendo justamente para que as pessoas entendam o papel delas enquanto cidadão. Se você está diante de uma notícia que você não conhece a veracidade dos fatos, antes de passar isso adiante, verifique. Não ajude a disseminar, porque o que acontece? O que dá força à fake news é justamente a multiplicação desses reposts. Então você vai lá e reposta. Aí a gente consegue puxar vários ganchos. A importância de você saber quem você segue nas redes sociais. Porque uma vez que você segue alguém que você tem total confiança naquilo que está sendo dito, se você reposta alguma coisa no Twitter, eu não me dou o trabalho de verificar a veracidade. Mas já existe uma relação de confiança muito grande entre eu e você. Antes de eu conseguir validar tudo que você posta ali, eu já te conheci, eu já olhei seu histórico, eu já vi quem é Neila. O que Neila se propõe? Qual é o papel de Neila aqui? Porque eu entendo que isso é responsabilidade social. Mas as pessoas não são assim. Então, elas te conheceram hoje, elas não sabem quem é você. A Neila é bonitinha, vamos seguir Neila, né? Aí Neila posta uma fake news, mas foi Neila que postou. Todo mundo retuita aquilo ali. Num instante, você acaba disseminando uma notícia falsa. Então, a gente tem que trazer o cidadão para essa responsabilidade, para essa consciência. Gente, pensamento crítico. Análise crítica, o kit gay. Quando foi que seu filho chegou em casa com a mamadeira de piroca? Quando foi que seu filho chegou em casa falando: mãe, hoje eu tive uma aula ensinando a ser gay? Você tá entendendo? Foge do razoável. É aí que eu entro na análise crítica, né? Você precisa parar antes de replicar ou de acreditar cegamente no que você ouve. Pare e pense. Mas aí também me remete para uma outra coisa. Eu tenho a nítida impressão que esse tipo de mentira, ele foi difundido em uma determinada classe social. Sempre. Você está entendendo? Sempre. Porque se eu, na escola pública, estivesse ensinando o meu aluno a usar a mamadeira de piroca. É surreal, né? Não é surreal, a gente está falando isso ser pauta, porque foi o presidente da República que transformou isso numa pauta. Exatamente. Não, e o mais interessante é o seguinte, as pessoas, cientistas políticos, sociólogos que foram para fora do Brasil e que foram questionados como é que o Brasil, que vinha, né, num governo de esquerda, deu espaço para que um governo de extrema direita entrasse. Aí as pessoas vão tentar explicar. Aí, quando chega na mamadeira de piroca, não tem tradução para aquilo. Imagine que uma coisa papelão. Ridícula. Mas isso foi uma determinada classe que difundiu isso. Isso é fato, gente. Isso é fato. Isso está ali na classe média baixa, entendeu? Porque se eu chegasse na escola pública, né, meu filho recebesse uma aula sobre como ser gay, eu ia no outro dia na escola, vem cá, o que é isso aí? Não sei o que. O que a gente conhece? Por exemplo, a Escola de Salvador.
Sim, escola sim. pública da periferia de Salvador, o professor lá com o kit gay, com a mamadeira de piroca. Você acha que a mãe não E vem pra aceitar isso cá? em casa, assim, não, Foi uma não faz determinada sentido. classe social que disseminou isso com intenções bem claras, entendeu? Sim, Entendeu? Eu acho que isso precisa ser discutido. sem O dúvida. senso crítico precisa, né? Não, gente, Necessário. né? A Silene é milionária porque está traficando. Gente, peraí, a gente precisa, né? Tem uma cantora baiana de axé que as pessoas gostam muito de associá-la à questão de droga. Gente, a mulher tem uma carreira perfeita, a mulher tem uma forma física invejável. Aonde que ela tá? Que ela usa? Quem é, minha gente? Assim, A gente pode falar né? tudo aqui, não? A gente pode falar Não, tudo assim, aqui. é Não lembro. porque a gente precisa separar, Ah, eu né? acho que- Sim. Separar determinadas coisas. Tem determinado. Olha, tem um veículo na rede social que é um veículo até de esquerda, mas que eu peneiro um pouco antes de ler, sabe? Sim. Porque eu sei que às vezes vários. tá um pouco carregado ali. Então, Vários. você tá entendendo? Então a gente precisa ter Mas esse. quando você tem um mínimo de conhecimento, mínimo, eu tô falando de um conhecimento raso, você já consegue pensar isso. Olha, se a notícia veio de tal jornal, calma, gente, vamos ler Mas com não carinho. veio só do jornal, aí é Se que a notícia veio de tal figura, vamos, sabe? A notícia não veio só disso. A notícia veio também do pastor. Aí a gente já entra Você no tá fanatismo entendendo? religioso, naquela Também questão da veio do devoção. pastor, né? Também veio do pastor. Aí já é uma esfera muito mais delicada. Eu acho, de você exato. conseguir. Porque quando você mexe na fé, você está mexendo numa coisa muito íntima, muito pessoal. É bem óbvio que agora as pessoas tornaram a fé uma coisa banalizada, né? Eu tô falando da fé real, da fé de quem de fato segue lá a sua religião. Uhum. E eu tenho o máximo respeito. Eu também. Máximo respeito. Eu também. Então, não discuto fé de ninguém. Contanto que respeite a minha, né? Isso. Que é nenhuma, não mas. questiono. Mas é isso. O que hoje existe é uma banalização. Uhum. Depois que Damares entrou no poder, por exemplo, porque ela se sente a poderosa, ela justamente banalizou essa questão justamente da fé, né? Porque isso é colocado como se fosse Exatamente. uma moedinha de troca. Mas assim, de 2013 para cá, a esquerda perdeu as ruas, né? As ruas ficaram na mão da direita, num movimento muito orquestrado, muito bem financiado, né? Que a gente vai precisar fazer um estudo sobre isso, né? E ver quem foram as pessoas que foram responsáveis por esse início do desmonte, né? Sim. Desse ódio à política, né? Que trouxe políticos piores, né? Sim, porque todo mundo que falava que a antipolítica são políticos piores do que aqueles a quem eles queriam agredir, né? Exatamente. A gente precisa se debruçar sobre isso, né? Com muito afinco, né? A gente não pode deixar essa história passar em branco, porque nós passamos nós esfregamos assim uma caneta, uma tinta em determinados momentos da nossa história, escravidão, Sim. o golpe militar. Eu acho que esse é um fato que precisa ser apurado, sabe? É verdade. Porque a gente precisa saber o que foi que aconteceu. Entendeu? Então, a gente perdeu as ruas nesse momento. A gente vem recuperando agora, né? Com as manifestações. Porque o governo se mostrou muito incompetente, né? Isso. Cheio de corrupção, né? E a gente... E aí... Mas as redes sociais, elas tiveram um papel. Não tem mais como não fazer política na rede social, né? Não tem mais. Então, você está lá seguindo todos os partidos de esquerda, também você segue os de direita, você observa o que é que o presidente está falando, porque está ali próximo de você. Sim. Entendeu? Sim. Hoje a informação está bem acessível, né? Você não pode dizer que não tem. E é instantâneo. Nossa, é instantâneo. É instantâneo, né? Você esperava o quê? Uma noite para que o jornal trouxesse a notícia, né? Exato. Né? Exato. E você hoje não, é muito instantâneo. E no Twitter é mais instantâneo ainda. É mais instantâneo ainda, né? Você já fica sabendo de tudo, né? Então, é automático mesmo. É automático. Então, a gente precisa saber, a gente precisa se posicionar politicamente e identificar também o que é que ali não passa também de de fake news, né? Pode falar, meu bem. Mas o que você diria? Assim, uma sugestão, uma orientação sua, né? Adoro orientação de pró.
Porque você é muito didática, então eu adoro. Mas assim, uma orientação para quem quer ser uma pessoa mais ativa nas redes sociais, uma pessoa que tem vontade de usar a sua voz de forma mais firme, mas muitas pessoas não sabem, né? Muitas pessoas, na verdade, não têm ideia de como elas podem fazer isso. E eu trago isso porque eu sigo alguns perfis, Sim. principalmente no Instagram, né, que você acessa menos, mas eu sigo, e eu vejo que são pessoas comuns, são Sim. pessoas que não têm nenhum interesse em se envolver com o meio político, mas que são pessoas que gostam de usar justamente da sua voz ali na rede social para defender o seu ponto de vista, o que eu acho fantástico. Claro. Eu acho que deveria ser premissa básica, inclusive. Eu acho muito chato aquelas pessoas que têm rede social só para lazer. Eu acho que você precisa usar um pouquinho disso para que você faça um bem social, né? Porque você está numa rede social, então o objetivo é justamente esse. De que forma você acha que essas pessoas elas podem começar a nos ajudar? Digamos assim, olha, eu não estou querendo fazer nem apologia para partido, porque não pertenço a nenhum. Mas assim, eu sou esquerdista, tá? Então, se você é uma pessoa que se assemelha às ideias do esquerdismo, gosta, se sente, né? Mas quer entender mais, quer usar mais das suas redes sociais para trazer outras pessoas. Como é que você sugere que isso comece? Pois é, seguindo, né, os partidos, seguindo algumas lideranças. Siga o seu deputado. Sim. Siga o seu vereador. Tem gente que nem sabe quem votou, Pois né? é. Siga o seu vereador. É tão triste. Né? Cobre do seu senador. Isso. Né? Agora mesmo, a CPI do Covid ouviu muitos internautas. Sim. Os internautas ofereceram muitas informações para eles. Entendeu? Então siga. Né? O problema é que hoje nas redes tem uma coisa assim, não me segue. Gente, não tem problema não te seguir. Ele tá ali, ele tá ali. E talvez nem seja ele que vai seguir você, seja a assessoria dele que vai estar mexendo na rede. Você tá entendendo? Sim. Mas siga, veja o que é que ele propõe. Por exemplo, ontem foi votada a PEC dos precatórios. É terrível, você sabe disso. É terrível. Eu vi. É terrível, né? É. E aí, aquele deputado... Quem foi que você votou para deputado federal? Né? Qual foi a posição dele? Isso. Entendeu? Siga os partidos que estão defendendo o não à PEC. Né? Siga os partidos que estão... Né? Observe. Siga feministas. Sim. Né? Para você aprender coisas, entendeu? Isso. E principalmente essas pessoas, elas são tão... a maioria delas, elas são tão corretas que quando elas erram, elas pedem desculpas, elas apagam o post, pedem desculpas por aquilo. Olha, peço desculpas pelo post que eu fiz, não quis isso, aquilo outro, você tá entendendo? Isso. Eu acho. Sim. Embora as pessoas não aceitem as desculpas, né? Porque na rede social... O tribunal julgador... Na rede social tem uma questão que é muito interessante, né? Quanto mais você tiver um comportamento, tipo assim, até a falta de educação é motivo de você... Se você for grosseiro, mal educado, também você adquire seguidores, apoio. Admiradores. Sim. Entendeu? Sim. Entendeu? É porque as pessoas elas são atraídas pelos seus, por aqueles que te representam. Exatamente. Então, se você é um ogro, se você é bem grosseiro, você vai com certeza atrair mais pessoas para o seu lado, sem dúvida. E uma vez, um amigo meu me disse que no futuro, os currículos, né, profissionais, eles vão também... vai ser observado também, para além dos currículos, determinadas posturas, né? Sim. Educação, você tá entendendo? Mas hoje em dia isso já acontece. Já existem empresas que entram em rede social. Isso é real, eu conheço. Então eu tô lascada. Existem empresas que entram em rede social justamente para... Não, mas isso quando vai fazer contratação. Dependendo do cargo que você vai ocupar. Existem empresas que vasculham sim as suas redes sociais. Que olham como é que é o seu comportamento e que isso vai diretamente influenciar na sua contratação ou não. O que não deixa de ser... Eu não acho errado. Eu acho. Eu acho que tem um limite.
Sabe por que que eu acho que tem um limite? Porque eu penso que se eu tenho uma empresa e eu preciso de um representante, ele precisa, no mínimo, coadunar com as minhas ideias, né? Então, por exemplo, eu vou montar qualquer tipo de negócio que tenha um cunho político, que para mim seja importante o posicionamento. Para mim é importante saber se eu estou contratando alguém de direita. Porque você vai totalmente contrário àquilo que eu estou pregando. Se eu tiver um funcionário que é de extrema direita, ele vai destruir o meu negócio. É verdade. Porque eu tenho um outro posicionamento. Então, eu acho que se você respeitar esse limite, eu não acho errado, não. Eu acho correto. Agora, a questão é, eu não posso invadir a esfera pessoal. Sim. Né? Eu não posso ultrapassar. Uma coisa é eu olhar qual é o seu posicionamento, porque isso me interessa e é uma coisa que é pública. Se você está manifestando publicamente que você é uma pessoa de extrema direita e você quer trabalhar com alguém de esquerda, isso é uma informação que me interessa. Mas a sua vida pessoal, o seu churrasquinho no final de semana, o seu excesso de bebida, aí já não me diz respeito, né? O problema é justamente chegar nesse limite. É. E assim, como é uma rede social, por mais que você camufle, que você não queira, algumas coisas ficam ali meio que evidentes de seu caráter, da sua personalidade. Sim. Você acredita né? que eu faço isso? Eu tenho uma amiga que ela diz que eu sou do FBI. Porque eu faço isso. Eu leio as pessoas a partir da rede social delas. Leio mesmo. E eu vou te dizer, 95% das vezes eu estou certa. Acertou. Eu consigo fazer uma leitura de quem você é, de quem é Neila, a pessoa, do seu caráter, através dos seus posicionamentos. E eu vou te dizer mais, não precisa que você explane as suas ideias de modo direto no Twitter, não. Muitas vezes é um card que você reposta. Muitas vezes é uma frase que você coloca, é um comentário que você faz na publicação do outro. Aquilo diz muito sobre quem você é. A forma que você aborda. Então, para mim, a rede social é, de fato, um retrato de quem é você. A sua máscara cai. Verdade. Cedo ou tarde, você não consegue sustentar um personagem por tanto tempo, né? Eu adoro fazer isso. Adoro. Tem uma coisa na rede social que eu percebo também, eu converso muito com uma amiga sobre isso. É essa reinvenção, sabe? É o lugar de reinvenção. Tem gente que não. Tem gente que tá ali para botou a cara mesmo e é aquilo ali, né? Não finge ser algo que não é, né? E não camufla algo que é. Sim. Entendeu? Sim. E tem gente que não. Tem gente que inventa passados, inventa vidas. É o que a gente chama, que na psicologia, a psicologia chama de a síndrome de Madame Bovary, que é aquele livro de Gustave Flaubert. Gostou do Flaubert? Você tá demais. O francês de Brota. O francês de Brota. Maravilhoso. É assim. E aí, esse que é aquela pessoa... aquela mulher, né, Emma Bovary, que ela criou uma vida para ela por causa do fracasso que a vida dela se tornou. Exatamente. Né? Então, eu finjo que sou rica. É uma vida projetada. Eu finjo que sou bem-sucedida. Eu finjo que eu sou a mulher fatal. Né? Eu finjo que estou bem, né? Mas aí, aos poucos... essa máscara vai caindo dentro de uma rede social, num lugar onde as pessoas nunca lhe viram. Porque tem alguma coisa que vai. Já a pessoa que é sincera, honesta, seja ela rica ou pobre, bem-sucedida ou não, ela vai dizendo logo lá, não, poxa, falhei, fracassei consideravelmente, entendeu? E são esses posts, assim, que acho super legais, entendeu? Eu gosto de vidas reais. Mas se a gente for observar, as vidas montadas e as de mentira, elas seduzem mais. Elas atraem. Até a página 2. Pessoas. Sempre. Até a página 2. Porque tem uma hora que não dá mais para sustentar, amiga. Mas eu acho que, de modo geral, as pessoas elas se deslumbram muito com aquela vida tecnicamente perfeita. Mas é muita coragem você mentir numa rede social. Porque veja só, como é que você hoje. Como é que hoje você se esconde de alguém? Dentro da rede social, então, você não consegue. Não. E mesmo que você não esteja em nenhum, alguém está. Alguém que te conhece está. Exatamente.
Entendeu? Então, e até tem gente que priva as contas, né? No Twitter, no Instagram é mais comum, mas no Twitter é menos até. Mas ainda no Twitter, eu fico me perguntando por que a pessoa tem uma conta privada no Twitter. Eu fiz uma entrevista uma vez com uma feminista muito conhecida nacionalmente, Lula Aronovitch. Adoro. Não é? Ela é adorável. Ela é. Tempos ela depois. me segue no Twitter. É? Eu me sinto extremamente relevante. Ela e Sinara. Ela é ótima. No dia que elas me seguiram, eu falei, gente, eu sou um pouquinho, né? Sinara é baiana, aproveite um dia que ela estiver aqui. Já chamei ela pra vir aqui, inclusive, ela disse que viria, mas ela mora longe, ela né? mora em Brasília. A gente não consegue. Mas, assim, está na minha pauta. Aí o que aconteceu? Passado o tempo, e ela sofre uns ataques dos incels, sabe o que é, né? Sim, Mascos, foi um termozinho que ela cunhou, ela mesma cunhou, né? Existe uma lei federal, a lei Lula Aronovitch, não sei se você sabe, né? Uma lei federal. Sei, eu acompanho ela. Pois é. E ela sofre esses ataques o tempo todo na conta dela. Eu vejo. Né? Ameaças de morte. E assim, passa, e ela já vai em delegacia, ela sofre processos, não sei o quê, né? E aí eu fiz essa entrevista com ela, era eu e uma outra, éramos 4, né? Éramos 4 amigas que tínhamos um programa no YouTube, o Esquerdelas, que você assistiu, né? Exatamente. E aí nós entrevistamos ela. Sim. Passado muito tempo, o programa já tinha acabado, tudo, passado muito tempo. Olham na minha DM. Foi mesmo? Só que ele usou uns termos, né? E aí eu pedi ajuda a uma amiga. Sim. E essa amiga descobriu quem era. E aí veio pra cima dele. E aí ele apagou rapidinho. Entendi. Mas são perigosos, né? Então, então, assim, tem os riscos. E assim, quando... hoje em dia... Mas Lula é muito corajosa, né? Que eu vejo muito. Ela posta. Ela é uma mulher muito. Ela é um mulherão. Ela é uma mulher inspiradora. Eu ela acho é muito também. forte. Eu vejo ela postar, mas eu vejo acho ela também. Mas ela sofre e ela assim, ela não baixa a cabeça, não se desespera. Ela sofre ataques terríveis. Eu vejo. Falam dela. Outro dia expuseram o valor que ela ganha na rede social. E não foi nem gente da direita. Expuseram quanto ela ganha na rede social. Meu Deus. Porque assim, ela é funcionária pública e isso está disponível para todo mundo. Você sabe disso, né? Claro. Mas foi associar a pessoa, porque ela fez um comentário do preço das coisas. Entendi. E aí expuseram o salário dela. Eu fiquei impressionada, assim, sabe? E são sempre homens. E mulheres sofrem, né? Muitos ataques. Eu acho que mulher é muito mais alvo de ataques do que homem. Os gays também. Essa semana foi um jornalista. O que aconteceu em Varginha, né? Aquela morte daquelas pessoas. Ele foi fazer a reportagem, questionou algumas coisas, e aí ele virou alvo de Eduardo Bolsonaro. Então... Aí pronto, invadiram tudo dele, assim, sabe? O que aconteceu no iFood. Eu ia falar isso agora. No iFood. Transmissão de pensamentos, exatamente. Então, assim, é um ambiente que a gente se diverte, que a gente pode se reinventar, fingir um passado, né? Fingir um presente, dizer que a gente é isso quando a gente não é. Mas é também um lugar onde você corre riscos. Sim. Eu acho que até por medo disso... é que muitas pessoas também deixam de usar a sua voz de forma mais ativa, especialmente no quesito político. Eu não condeno quem usa um avatar, sabe? Sim. Eu não gosto de quando você finge uma coisa que você não é, né? Sim. Mas você colocar um avatar e você escamotear o tempo todo a sua verdadeira, né? Quem é você? Eu não vejo nada demais nisso, não, né? Eu não gosto quando você, por exemplo... coloca uma vida e começa a colocar fotos eu estava fake, né? em Paris quando você... eu morei em Portugal quando você morou em Juazeiro. Sim. Oh, meu Deus. Entendeu? Eu não tenho estrutura para esse tipo de gente em rede social, não. Mas isso daí a gente vai encontrar
também no dia a dia, Sim. né? No dia a dia a gente vai encontrar Sim. a mentira. Sim, sim. Nós estamos vivendo a era da mentira. Quem é assim na rede social é assim na sua vida. É, Eu não tenho nenhuma exatamente, dúvida exatamente, de que é só uma exatamente, extensão. exatamente. Principalmente quando você se distancia daquele núcleo que te conhece. Aí quando você vai, Isso, né, que isso. você conhece outras pessoas, aí você começa, E eu né? falo, eu sou tão transparente que eu ia fracassar miseravelmente na primeira tentativa. Eu sou tão transparente que você fala assim, colocar um avatar. Eu já não consigo. Eu tenho algumas pessoas até que eu sigo, que tem avatar, que eu Uhum. converso até, e que eu lido bem. Também não tenho muito essa necessidade de ver o rosto, de ver coisas mais pessoais da pessoa. Mas eu, particularmente, não consigo. Eu, de fato, exponho minha opinião, e mostro Sim. minha cara, e meu Instagram é aberto, e meu Twitter é aberto. Eu tô aqui avaliando, inclusive, né? Eu acho que eu vou repensar. Eu acho que eu vou hoje, repensar tudo isso. a PEC ontem, os partidos de esquerda votaram contra e o PDT votou a favor, né? Uhum. Então hoje foi dia de bater em Ciro Gomes. Mas, E aí eu bati hoje eu com, nem entrei né? lá, Aí a nem gente bate com consegui entrar. vontade. Porque ele bate na gente também com vontade, né? Gente, Então hoje mas foi mas eu acho o porrada. Ciro Gomes tão irrelevante. É, Então, olha, ele teve 12%, mas eu não consigo entender a relevância disso. Porque, na realidade, eu nunca me deixei enganar. Eu não consegui. uhum. Muita gente próxima a mim, muita gente antipetista, votou, né, em Ciro, justamente pelo antipetismo. Mas eu falava, gente, não é possível que você consiga preferir Ciro. Pronto, o antipetismo. Vamos falar sobre o antipetismo nas redes sociais. Sim, Né? sim, ótimo. O antipetismo, ele cresce como? Com as denúncias da Lava Jato, né? Isso. Com o filho de Lula é dono da Friboi. E da Oi. A filha de Dilma é dona da Avan. Uhum. Dono da Oi. É, Ai, eles gente, são né? milionários, É, né? a Ferrari de ouro. O sítio de Atibaia. É. O apartamento, né? Pronto, É, né? E aí você tem uma mídia 90% batendo nisso, mostrando, não sei o que, não O sei o que, tempo mas todo. e você tem um Supremo, né, que diz, não, a gente não tem prova, mas a literatura permite com que eu o condene, né, assim? Uhum, Pronto, exatamente. então vai. Criado. Aí você quer me dizer que a imprensa não vai não colaborou e se beneficiou? E aí começam os editais, né? É uma escolha muito difícil. Esse ano, nas eleições para prefeito, a gente sentiu um pouco da queda da fake news, Sim. né? Sim. Houve uma queda da fake news. Até porque Steve Bannon rompe com Trump perde, aquela coisa toda, né? Uhum. Então a gente sentiu um arrefecimento da fake news. Mas você tem o quê? Você tem mais aqui aí você começa os ataques às reputações das pessoas, entendeu? Uhum. Então assim, você ser gay, você ser mulher e você ter uma postura democrática, progressista, de esquerda, eles usam a sua vida, né, para te atacar, Isso. né? E o antipetismo, porque assim, você pode não gostar do PT, não vote nele. Não vote. Não vote exatamente. nele, porque o antipetismo é antidemocrático, Uhum. entendeu? É antidemocrático, né? É, E se sem provou. dúvida. Você retirar um cara de uma campanha, nós vamos prender, porque se a gente não prender, ele ganha a eleição Ele e ganha a eles eleição. voltam, É, né? Isso Né? mesmo. Então, assim, esse pleito agora de 2022 é um pleito que me assusta um pouco, bastante. Um pouco não, eu fico apavorada, né? Tá dando aí, né? Mas os caras estão articulados. Sim, aí o que foi que aconteceu? Arrefeceu as fake news, mas tem mais ou menos uns 2 meses, o Correio Brasiliense disse que empresários temiam que Lula fosse assassinado. Gente, que fonte é essa? Quem foi que disse isso? Que coisa irresponsável. Então, de certa maneira, você está dizendo o quê? Né? Você está dizendo que faça. Você está incitando, Que mate, dando incite. ideia. E tem maluco para isso. Tem, claro que tem. E tem maluco Claro para que tem. isso. Tem maluco para isso. Você tem um maluco que vai, entra no iFood e substitui os nomes lá. Não, Marielle Peneira. Gente, pelo amor de Deus. surreal aquilo Você ali. pensou, a mãe da Marielle, a irmã da Marielle, ouvir isso?
É muito, Não é? muito triste. Não muito. é? Mas as pessoas não estão preocupadas. Na verdade, essa corja não se preocupa. Não Não. tem nenhum senso de humanidade. Não. Nenhum senso de humanidade. Não. Mas eles vão passar. O problema é como é que o país vai estar depois que eles passarem. Porque os governos de extrema direita, eles são assim, eles são intensos, mas eles duram pouco. Mas causa um estrago grande. Causam um estrago grande. Grande. E o Bolsonaro que havia dentro de você, ele já está liberto. Uhum, exatamente. Ele já está liberto, né? Exatamente. Mas é justamente por isso que a gente precisa aproveitar do poder de voz que as redes sociais nos dão, para que a gente consiga buscar pessoas que sejam aliadas. Porque definitivamente todo mundo diminuiu muito o poder que Bolsonaro tinha. Todo mundo subestimou o poder de Bolsonaro e pagou para ver, porque quando você permite que chegue onde chegou as eleições, é justamente quando você vê que não havia uma união tão sólida. O antipetismo ele era grande, mas se existisse uma união de pessoas, porque foi muito batido na época o senso de humanidade. Sim. Existiam muitas pessoas na época que não queriam votar no PT. Sim, Ok, ok, até aí, ok. ok. Mas que você precisa ter um limite no senso de humanidade. Você vai votar em uma figura como Bolsonaro? Sabe? Então você precisa ir colocando isso na cabeça das pessoas de agora. Não tem que esperar chegar ano que vem, sabe? Não tem que esperar. Só que aí a gente vai entrar num ponto que eu até queria falar, que eu acho importante. Na época que Felipe Neto, por exemplo, passou a tecer comentários gentis para a esquerda, né? Porque ele declaradamente assumiu que ele falou mal de Lula, falou mal de Dilma. Ele não escondeu isso. Não. Isso não era uma mentira, isso era uma verdade. Mas no momento em que ele começou a ser mais afeito lá atrás, que ele começou a ser mais afeito da esquerda, ele foi extremamente crucificado. E eu considero isso, eu particularmente considero isso uma burrice. Porque ele é o 5º youtuber do mundo. Mulher, tem uma atriz americana que eu gosto muito. Aí eu passei a seguir ela e fiquei olhando quem ela seguia. Ela segue ele. Eu digo, miserável. Eu sigo ele no Twitter. Eu confesso que eu não tenho paciência nenhuma pra youtuber. Assim, eu não tenho muito esse senso. Eu acho que é mais infantil, é mais adolescente. Não é um tipo de conteúdo que me atrai. Mas o que eu fiquei muito chateada é justamente porque as pessoas elas não sabem fazer alianças. Você tem que ser, nesse momento, frio. Eu estou diante de uma pessoa que tem quantos milhões de inscritos. Olha o poder de influência que ele tem. Como é que um aliado como esse eu vou jogar areia? Eu conversei ontem sobre isso. Você sabe que fizeram crítica até a Wagner Moura, né, amiga? Não, eu vi. Não, alguém para criticar. Como é que pode criticar uma coisa linda daquela, minha né, gente? Pois é. Mas o que eu quero dizer é que você precisa pegar a rede social e usar essas pessoas, uma influência que tem. Não adianta você subestimar porque Felipe Neto é de direita, porque Felipe Neto não entra. Se nesse momento ele está se dispondo a apoiar a esquerda, use. E porque ele mudou, é assim que política se faz. Ele mudou, né? A postura dele Você precisa mudou. ter voto. Só ganha política no final, com voto. Não, assim. E para ter voto, você precisa ter aliados. Em nenhum lugar do mundo a esquerda ganha sozinha. Nenhum lugar do mundo a esquerda ganha sozinha. É por isso que eu não concordo com esse tipo de postura de mas olha, mas falou mal. Aí vai lá buscar, falou mal de Dilma, mas falou mal de Lula. Sim, nesse momento ele mudou de opinião. Quantas pessoas podem mudar de opinião? E tá tudo bem. A gente precisa, assim, desde que seja real, né? Na verdade, vai ter que dar uma convertida aí, fazer como no GPS, uma leve curva para o centro-direita, né? Para ganhar a eleição. Para ganhar apoio. Né? Por quê? Porque passada a eleição, tem uma outra questão que as pessoas não pensam, né? É governar. É verdade. Se Lula tivesse feito o que os petistas queriam que ele fizesse, ele não tinha passado 2 anos. Agora, só que o que me assusta é que... E tem muita gente que não entende isso, a necessidade dessa aliança. E aí critica por conta disso. Precisa.
O Brasil é um país que ele o que você pensar de loucura aqui é possível. Então você precisa vai precisar inclusive do Centrão. Exatamente, mas O Centrão tentou isso. derrubar o Centrão tentou derrubar Guedes agora, né? Não conseguiu. Não conseguiu, porque o mercado gosta de Guedes, né? O mercado não, você viu o que Esteves disse, né? Ele não está preocupado com fome, com desemprego, Exato. com gente revirando lixo, Nenhuma novidade. comendo tutano do osso, né? Nenhuma novidade. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com a possibilidade de um golpe que finalize a democracia no Brasil, essa tão frágil democracia. Ele não está preocupado com isso, né? Exatamente. Ele está preocupado com que ele continue ganhando dinheiro, não sei o que, e ele vem ganhando muito mesmo, não é isso? Bastante. Pois é. Mas vai ter que dar essa guinadinha. Inclusive, já tem gente do Centrão sinalizando que vem, entendeu? E é como vai ser possível governar, amiga, porque é o cara que ele é o clero baixo, que era de onde veio, é o esgoto da política, de onde veio essa ratazana que nos governa hoje. Então o que é que ele vem como? Ele vem na hora da pressão. Você viu todos lá no impeachment de Dilma. Eu chorava, amiga, copiosamente. Foi um dia horrível. Foi. Sabe? E você via aquelas caras, aquelas pessoas. Não tem ali, Jair Bolsonaro, em 28 anos, não tinha nenhum projeto. Eles ali também não têm. Mas estão todos lá com seus 40 milhões de emendas. E aí, sabe o que é que eles fazem? Viram pro prefeito, a gente vai construir isso aqui. Agora você sabe, né? Tá ligado que uma parte aí é minha. Você sabe como é o esquema, né? Exatamente. Inclusive, foi feita uma denúncia recentemente de que outros estados, por exemplo, eu sou daqui da Bahia, eu sou deputada, você é prefeita, aí eu trago a emenda, né? Eu trago o recurso para você, você me dá uma parte, né? Mas eu já estava também fazendo isso com outros estados, entendeu? O esquema é brabo. E isso é política. E esse esquema, ele existe, e na realidade o que eles conseguiram foi fazer as pessoas acreditarem na ideia de que isso foi um esquema exclusivo do PT. Exatamente. Que o PSDB fez, a vida toda fez, né? Exatamente. Foi o problema. Sempre. O problema foi esse. E as pessoas acreditaram. E as pessoas acreditaram. Isso. Né? E aí a formiga gostou do inseticida. Exatamente. Gostou do inseticida. Aí você tem hoje o quê? Agora, para a quantidade de famélicos que nós temos hoje no Brasil, 30% acreditar ainda, 23% ainda acreditar e votar em Bolsonaro é um pouco demais, você não acha não? Porque Temer, com 2 anos, ele saiu como o presidente mais impopular da história. Exatamente. Não é isso? Não é isso? A política econômica era igual a de Bolsonaro. Exatamente. Não é isso? Mas você não acha que... Mas é porque Bolsonaro representa uma classe. Representa um pensamento. Representa. Um pensamento. Exatamente. Ele representa essa classe. Existe uma classe que precisava desse representante. Isso. Dessa representatividade. Encontrou exatamente. Nele. E é justamente essas pessoas que vão continuar. Aliás, não é só que vão votar, não. É que seguem defendendo. Isso. Porque eu ainda me assusto. Mas acredite, existem muitas pessoas que defendem. Tem. E eu vejo constantemente. Tem. E eu nem falo só de pessoas envolvidas na política. Eu tô falando de cidadão comum mesmo, sabe? Que são os eleitores, que são as pessoas que vão colocar ali lá. Que defendem e que você fica se perguntando. Tem pessoas que comemoram 600 mil mortos com motocicletas, né, amiga? Isso aí A gente atingiu um nível de falta de humanidade. Que mas aí você tem o papel da denúncia na rede social, né? Sim. Entendeu? Então essas coisas são importantes. Por exemplo, apareceu um vídeo, acho que uns 2 meses atrás, acho que tem menos tempo que isso, uma mulher correndo numa pista e passou um carro e um deles botou a mão para fora para pegar na bunda dela e ela caiu. Você se lembra disso? A gente contou isso aqui no episódio com Ju Moraes. A gente contou isso. Pois é. No mesmo dia,
eles foram Chocante. identificados. Por quê? Porque é o papel da rede social. Você tá entendendo? Isso. É o papel da rede social. Tem esse lado. É. Tem esse lado. Mas é isso, mas né? precisa de pessoas que orientem esse bom uso. É isso que eu falo. E é por isso que a gente, que foi uma pauta que eu trouxe, que eu disse, eu acho importante falar sobre isso, a importância de você se posicionar dentro da rede social. Por quê? Porque essas pessoas, elas precisam ser direcionadas. Ela precisa entender que ela pode fazer isso, que ela pode muito mais. E que isso não deixa de ser um bem social. verdade. Você vai estar fazendo um bem social. Então, esse tipo de denúncia, por exemplo, como você está trazendo, é uma situação que ilustra justamente o que eu estou dizendo. Mas por que você não consegue tantas pessoas para se juntar ao movimento? Porque as pessoas não sabem falar a língua da rede social. Mas para além da rede social, aliás, há quem, para bem antes da rede social, você tem um papel que está relegado aí, que é o papel da família. Né? Olha aí, só. sem dúvida. O papel e família, eu digo, exatamente. Por exemplo, como é que você tem uma filha na qual você nunca tocou e ela tá apanhando do namorado? Tem alguma coisa que tá falhando aí, não tá? Não tem alguma coisa falhando aí? Tem alguma coisa falhando aí. Porque ninguém pode gostar de apanhar. No momento você se sente a pior das pessoas. Você fica paralisada. Você está entendendo? Então, isso não está certo. Você assistindo um reality show em que um cara, ele estupra uma moça que está desacordada, uma participante que está desacordada. E algumas pessoas acham que não, que foi um equívoco, que ela relativizou. Entendeu? Então, assim, tem alguma coisa errada, porque o programa era para ter saído do ar. Claro. Porque as instituições vão passar 4 anos de férias. Né? Elas só vão voltar ativas se o PT voltar para o poder. Aí elas voltam. Greves de professores. Greves de tudo. Né? De tudo. Não tem uma greve no país. Tem? É verdade. De 2019 para cá, quantas greves estouraram no país? Nenhuma. É verdade. Nenhuma. Entendeu? Então você precisa. Era para o programa ter saído do ar naquele dia, né? Porque televisão, né? A televisão, ela continua com muita força dentro dos lares. Sim. Né? Com muita força dentro dos lares. Os rádios, eu ouço rádio a manhã toda, quando eu estou em casa. Eu ouço rádio. Termino de ouvir um programa que eu gosto, eu ouço um podcast. Ouço uma live, entendeu? Daquelas coisas que eu quero escutar, né? Sim. Que vão fortalecendo as coisas que eu quero, que eu considero importantes para mim, né? É um momento de aprendizado, né? Ouço Hoje rádio. Você tem formas de educação. Ouço rádio. Hoje, Rui Costa está sendo muito combatido por esses veículos. Por conta de quê? Por conta de que ele está dizendo não é o momento de fazer o carnaval. A Europa já voltou a Holanda, a Rússia. A Rússia, no dia 29, parece que morreram 1.000 e poucas pessoas. Né? A doença é uma 4ª onda, né? O Canadá, 80% vacinado. Entendeu? Então, e aqui a gente vai partir para o quê? Para um carnaval. Um carnaval que vem gente de todas as partes do mundo. Eu gosto da festa, assim, não é aquela, eu adoro. Né? Eu gosto. Adoro carnaval. Se eu puder estar em outro lugar, eu vou, tudo bem, não tem problema nenhum, não. Eu sou aquela fuliã, assim. Eu não sou muito, entendeu? Louca, adoro. Mas entendo que de fato, uma insegurança muito grande trazer todas as pessoas. Então assim... E que não vai ter como controlar. Então as redes sociais, né, você tá ali naquele debate, entendeu? E a gente precisa ouvir as pessoas, essa rede precisa ser usada para debater o assunto, entendeu? Mas é justamente isso, a gente precisa que as pessoas falem mais sobre isso, que as pessoas tenham oportunidade de falar mais sobre esse assunto, de serem escutadas, sem se sentir tão constrangida. Eu tenho uma pessoa que até esteve aqui no podcast, que falou aqui, inclusive do Twitter. Eu lembro que na fala dela, ela sinalizou exatamente o Twitter, e que ela disse que ela se constrangia de utilizar o Twitter porque ela era muito atacada. Porque ela tentava falar de um tema
onde as pessoas entendiam que não era um lugar de fala da mulher. E ela é bem audaciosa, maravilhosa, incrível, inclusive. Assim como todas as minhas convidadas, porque eu só trago mulher incrível pra cá. Uhum. Mas assim, ela é bem audaciosa, mas ela disse que passou exatamente o que você acabou de narrar. Passou a sofrer ataques que ela não deu conta. Ela falou, chegou um momento que aquilo começou a me fazer tão mal, que todas as vezes que eu abria a minha boca pra falar qualquer coisa no Twitter, vinha, ó, muitos. E eram geralmente ataques de homens, né? Justamente pra poder tentar tomar o lugar de fala Porque dela. também é um lugar de intolerância muito grande. Isso, exatamente. Mas as pessoas não têm esse apoio. É. Tem até um movimento forte dentro do Twitter de esquerdistas que eles muita gente se acompanha, se segue e se apoia, que eu acho muito positivo. Eu, inclusive, já estive envolvida em embates que, assim, outras pessoas acabam percebendo que você está ali sofrendo um ataque e chegam, né, e te apoiam. E eu vejo muito isso, e denunciam contas. E existe isso bem forte. Mas isso não é uma coisa tão difundida fora do meio dos Quando eu entrei era mais do forte. meio político. Um bolsominion xingava a gente, porque assim, as coisas que eles falavam pra gente aquelas palavras de baixo calão. Sim, eu já vi. E tinha o tal do... Eu posso falar? Pode. Tinha um tal do... Eles mandavam a gente procurar um canavial de rola. Ô, gente, pelo amor de Deus, em que planeta que as pessoas estão vivendo? Canavial de rola. Eu soube que era em Feira de Santana, eu fui pra lá atrás. Meu Deus, e você encontrou, amiga, esse canavial lá? Conte aí, passa o endereço pra gente. Amiga, eu posso fazer o quê de uma pessoa que me manda procurar? Não tem condição. Né? Entendeu? De puta pra baixo. Aí os bolsominions diminuíram muito, né? Agora você tem os moromínios. Os moromínios são aqueles das... Mas eles são irrelevantes, você não acha, não? Você acha que tem uma parcela grande? Não, até porque eles votaram em Bolsonaro, né? Sim. Né? Mas você acha que Moro tem uma... Não, mas ele... Olha, a terceira via, ela já está aí. Não fique achando. Eles vão... Vai ser Bolsonaro, Lula e um desses candidatos que não gostam de Lula. Sim, entendeu? Sim. Entendeu? E que no segundo turno vão todos votar com Bolsonaro. É o perigo. Entendeu? Então, assim, ele é pior. Ele é pior do que Bolsonaro, viu? Porque Moro, sem dúvida. Sem dúvida. Porque ele não é o sujeito... Ele não tem aquela performance, né, de Bolsonaro, né? Sim. Ele é um homem que as pessoas acham que ele é um homem sério. Ele não é, mas as pessoas acreditam que ele é. Exatamente. Né? Ele passa essa imagem. Exatamente. Que ele é bem, bem correto. Né? Exatamente. Assim, e ele vai ter o quê? Ele vai ter a Rede Globo ali. Né? Não, e também ele se esconde no papel do juiz, né? A sociedade tende a ter um respeito muito grande pela figura do juiz. Então, que concurso, né, amiga? Aquele, né? Que concurso ele escreve errado, a retórica dele é horrível. Eu acho que, assim, ele deve ter feito o concurso há muitos anos. Eu não sei, eu não lembro há quantos anos ele é juiz, mas há muitos anos o nível não era tão... Eu acho que não era tão... ele tão fala rigoroso errado, quanto né? hoje, porque ele fala errado, ele escreve errado. Ele escreve errado. Hoje em dia ele não seria aprovado. Se expressa pessimamente, né? Ele não tem nenhuma assim, não é. Não, mas ele pode ser. Postura. E usa e ele é baixinho, ele não palavras. ajusta as calças. Ele precisa de um alfaiate. Mas a Globo vai dar um jeito. A Globo você é incrível, viu? Você é incrível. Ele é pequenininho. Nossa. E aí a calça dele, ele fica aqui embaixo sobrando, né? Assim, aquele negócio cofando. Ele não... Eu não tenho condição com você. Exatamente. Mas segundo eu acredito muito na mulher dele. Ele e Bolsonaro são a mesma pessoa. Lembra que ela falou? Eu lembro. A Conge. Eu lembro. É de espiar. O cara lê biografia, mano. Pelo amor de Deus. Ali foi um juiz, né?
Você tá diante da... Aí a gente tem que exaltar. Estamos diante da figura de um juiz que... Não é um lê Flávio biografia. Dino, né? Fez o concurso na mesma época que ele. É. Não é um Flávio Dino, um É. homem culto, né? Isso, exatamente. Admirável. Né? Mas, amiga, pra gente encerrar nosso papo, Sim, querida. que a gente adora conversar. Se deixar, a gente vai ficar aqui, né? Verdade. Todos os dias, até amanhã, Verdade. até de noite. Daqui a pouco meu diretor tá aqui, ó, tem 5 horas esse podcast. Pra gente encerrar o nosso papo, vamos tentar deixar uma mensagem para esses internautas Sim. no sentido de estimular e incentivar que eles usem as suas vozes nas redes sociais, que eles cobrem a postura daquelas pessoas que eles seguem, né? Sim. Independentemente de ser um simples digital influencer, que hoje, né, a gente tem aí uma gama de todo mundo é digital influencer. Você é minha digital influencer favorita, enfim. Todo mundo é digital influencer. Então, essas figuras que se colocam nessa posição de serem influenciadores, as figuras públicas e as figuras, não só as figuras públicas no sentido político, né? Sim. Não estou falando dela. Estou falando da figura pública do ator, da atriz que eu sigo, do artista que Exato. eu sigo. Aquelas pessoas que têm, de fato, uma legião de fãs a seu favor. O que você pode deixar assim, de mensagem para o seguidor comum, né? Porque aqui a gente fala para o seguidor comum. Para o seguidor comum, para ele não só se posicionar, mas para ele cobrar também, né? Cobrar a postura dessas pessoas. Né, não seja aquela pessoa que intolerante, não seja aquela pessoa que agride antes de entender o que está acontecendo, né? Não seja um machista na rede, não Por tá favor, dando gente, certo. por favor, não não tá seja. dando certo, viu? Não tá Não dando seja. certo. Não aplauda E o mulheres, e machismo se você, também, né? e se você você for não é, mulher mas e for você é. machista, tá dando menos certo ainda. Ontem uma colocou uma foto de uma cobra e a cobra com a boca, você viu? Eu vi. A boca Eu vi, aberta inclusive, seu parecia uma comentário. vagina. É. Aí eu falei, amiga, apague isso Apague que que tá dá feio. tempo. Eu vi dá você tempo. colocando. Muito, Porque ela muito disse que aquilo ali horrível. era Uma muito perigoso. associação. Aí todos os comentários eram de homens dizendo. Aí teve um que comentou, é isso aí que faz a gente beber, se perder. Ela fez, homens fracos. Eu digo, minha. Aí eu cheguei hoje. Aí hoje eu botei. Eu não vi os comentários. Querida, você precisa ler uns livros de formação política, de feminista, você tá precisando. Né? Pronto, você dá uma dicasinha dessa assim pra pessoa, Sim. tá entendendo? Sim. E vai, não seja essa pessoa que não se deixe levar pela questão de classe, né? Pelo Sim. privilégio branco, Sim. né? Porque quando você mente na rede sendo branco, a rede passa a mão na sua pano. cabeça. Quando é negro, não, entendeu? É. Não seja essa pessoa, seja uma pessoa mais coerente, tenha mais calma, não seja igual a mim. Se for igual, você vai fazer sucesso, Hoje eu meu amor. Preste atenção. Aí hoje foi. Hoje foi, meu Deus. Ah, mas você é sucesso na Bahia. Não é Tem não, que ser- querida. e eu acho que uma das coisas que faz com que você tenha tanto carisma na rede social, assim, você é uma influenciadora, não deixa de ser, porque existem Isso ainda muitas não, pessoas que isso te ainda não veio em seguem. dinheiro, sabia? Então, né, as bolsas não chegaram, né, amiga? Não, amiga. Não chegaram as bolsas, mas vamos torcer, né, para que elas cheguem. É porque você não tá no Instagram. Se você usasse essa sua influência no Instagram, Mulher, você não tinha tem recebido as como. bolsas Chanel. Mulher, não tem como. Mulher, o que é aquilo, hein? Essas influências, né? Todas essas Já tinha blogueiras, né? recebido, Todas infelizes, né? Coitadas. A gente fica lá, gente, que roupa é essa? Olha, eu vou trazer uma digital influencer aqui. A gente vai gravar amanhã. Mas ela vai. É bem interessante ela, viu? Ela é bem politizada. Tem quase 500 mil seguidores. Mas ela fica lá Mas com ela é as bem aquelas roupas que a gente não fala tem mal de dinheiro. Bolsonaro o dia todo na rede social Mas dela. é aquela. A gente bota aquelas roupas que a gente não tem dinheiro pra Não, comprar. ela é aquelas gente como a gente, bolsas, ela é aquelas gente como a cozinhas gente. maravilhosas. Ela é gente como a Aí gente. quando tiram a... Gente, eu fiquei impressionada. Porque eu não conhecia aquele MC Gui, né? O cearense que MC batia Gui? na Não sei quem é. esposa. Eu não conhecia. Lembra aquela influência que O era di- casada com o cearense? O DJ. O DJ Ives. O DJ Ives. Sim, 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 Ô, sim. MC Não, troquei tudo. Então. Vamos Eu não esclarecer. conhecia. Aí quando estourou o caso, eu digo, deixa eu saber quem é. Sim. Gente, eu digo, ai, gente, com cabelo maravilhoso, toda maravilhosa. As Toda. mulheres parem hoje. Eu depois que paria,
Gente, eu precisava... Eu ficava desfalecida. Tirar aquele ser humano, né? Que sugou toda a minha energia. Eu ficava morta. As mulheres parem. Sai E na elas universidade. saem. Gente, é uma coisa... Eu acho isso joia, né? Aí... Aí tá lá a mulher com aquelas roupas, aquelas bolsas, aquelas coisas de... Eu amo casa, né? Eu tenho orgasmos na Ferreira Costa. Você tem? Eu tenho. Você não, amiga, eu tenho orgasmo com outras coisas, né? Casa, Ah, não, eu tenho na Ferreira Costa. Eu sou muito sensorial. Aí, e aí, quando você chega, né, e olha a vida da pessoa mesmo, a maquiagem, sem maquiagem, literalmente, Sim. não é nada daquilo e ainda tá tomando porrada. Cara, pelo amor de Deus. E vivendo uma relação abusiva e apostando naquilo. É muito triste, apostando naquilo. Sabe? Viver com o cara. Cara, se o cara. Que ela teve um fim, né? Que ela conseguiu sair, assim. A gente fez aqui um episódio também falando sobre relacionamento abusivo. Eu vi. E ela, e assim, ouvi foi relatos. Muito visto aquele episódio, né? Mas assim, ouvir o relato dela direito te toca muito, porque ela fala: eu nunca achei que eu iria passar maquiagem para esconder mancha de roxo e eu passei. Ela é uma mulher extremamente inteligente, muito, muito, muito bem empregada, assim, ocupa um cargo em uma empresa muito grande. Uhum. E a gente vê que pode acontecer. Em todas as classes sociais. Quando você está emaranhada de amor ali, com a sua autoestima baixa, com a sua autoestima baixa, é uma dependência emocional, né? Isso, exatamente. Porque tem alguma coisa errada na criação que a gente está dando aos filhos. É bem delicado. Você ouviu o relato, mexeu muito comigo. Porque quando você não está na situação, né, você... Eu trabalhei na escola pública e eu tive uma aluna, ela tinha 15 anos, novinha, bonitinha, ela tinha um romance com um cara de 40 e poucos anos. Nossa Senhora. E aí ele dava o creme de cabelo, ele pagava o perfume que ela comprava. Sim. Ela tinha uma conta no lugarzinho assim que vendia lanche para ela não comer o lanche da escola, né, ele pagava. E ele pagava a conta da luz da mãe, o bujão. Aí vai uma menina e a menina que não precisa nada personalidade. disso. Sim, e a menina que não precisa de nada disso. Por que Mas muitas vezes tem uma carência emocional grande. Ela não precisa disso, mas ela não recebe afeto na casa dela. Então aí quando ela recebe afeto daquele parceiro, aquele falso afeto, aquela falsa proteção, aquele ciúme excessivo e possessivo que vem disfarçado de cuidado, né? Então, a pessoa que não tá que tá fragilizada emocionalmente, que faltou afeto em algum lugar dos pais, faltou afeto familiar, eu acredito sinceramente nisso. Ela tá tão fragilizada que ela se apega àquele amor e ela entende que só aquilo ela vai ter, fora a tortura psicológica. Porque quando você tá fragilizado com o seu emocional e vem de lá alguém que você ama, né? Você tá envolvido emocionalmente e lhe coloca numa situação de: se você sair daqui, você não vai ter nada melhor do que eu. Se você tem muitas que sequer trabalham, né? Então, que são dependentes financeiras também. Você vai viver do quê? Você vai manter como? Quem vai manter isso? Então, você acaba mexendo com muita ferida. Você acaba mexendo com muita ferida ali, que a sua insegurança não permite fazer você enxergar. E, além disso, eu acho que tem a coisa do: o homem agride, depois ele volta cheio de amor. Foi bem o relato que ela trouxe, sabe? Que vinha uma agressão e em seguida ele vinha triplamente amoroso, pedindo desculpas e dizendo que não aconteceria mais. Então essa sobrecarga de amor que ela recebe no pós faz ela acreditar de fato que não vai acontecer mais. Verdade. Então aí ela vai dar a segunda chance. Só que ela falou: chega uma hora que você já deu a terceira, você já deu a quarta, você já deu a quinta. E é muito difícil de sair de uma relação abusiva, assim, muito difícil. O relato dela foi muito, muito forte. É verdade. Tem uma... Mas acho que a gente precisa ter um foco na criação de meninas diferentes. Eu acho também. A gente tem que criar meninas de forma bem diferente, eu acho. Precisa buscar a sua independência. Não só independência financeira, como independência emocional mesmo. É verdade. Eu sou bem radical com isso. A educação das minhas filhas, ela vem ali regida
justamente disso aí. Eu falo, Isso. olha, não aceita qualquer E coisa, eu acho que a não. gente tem que prestar atenção o tempo todo, né? Assim, Sim, eu tenho 2 filhos, são adultos, sim. mas eu presto atenção o tempo todo neles, assim. Eu Sim. conheço, né? Então, assim, né? Não, eu acho também. Se você sente que alguma coisa não está certa, É né? verdade. Que não está dando certo, que precisa, né? E às vezes você encontra, eu conheço gente, no início da minha carreira, eu tive uma aluna, ela tinha uma mãe, uma menina linda, e a mãe era linda, uma mulher exuberante, voluptuosa, assim, muito bonita. Uhum. E ela conversava comigo. Ela vivia uma relação abusiva, o marido, quando ela já havia separado várias vezes, mas todas as vezes, como ela não trabalhava, porque ele não permitia que ela trabalhasse, ela passava por todas as dificuldades, expondo a filha a uma série de riscos, a uma série de vulnerabilidades, né? E aí ela Exatamente. voltava. E aí, às vezes, você se sujeita pelo filho. Nem sempre é por ela. Mas aí ela não quer que a filha... Aí você já sente aquela culpa. Mas a culpa é minha dela passar a privação. Se eu voltasse a ficar com o marido, ela não ia ter privação. Entende? Entendo. É bem delicado. Eu acho que é uma esfera bem delicada. Mas, enfim, né? Acho que a gente mexe na educação. Se mexer na educação, a gente tem chance, sim. Eu acho. A gente precisa mudar determinadas coisas e trazer essas questões, né? Sim, trazer sim, essas tem questões. que ser falado Hoje sempre. eu fui trabalhar, eu participei de uma aula de um colega meu, professor de literatura, ele pediu para que eu fizesse aula com ele, porque a gente ia trabalhar um contexto dos Miseráveis de Victor Hugo, para falar do contexto político da França naquele momento, e a gente fez um link, né, com as coisas que acontecem no Brasil, porque como é uma obra vigorosa, ela está presente até hoje, porque a tônica da obra de Victor Hugo são sempre as desigualdades sociais, não sei o quê. Sim. Então você pode trazer para qualquer momento. E a obra é linda, né? Jean Valjean é um personagem assim adorável. Eu adoro ele. Ele e Fabiano de Vidas Secas são personagens que eu adoro. E a gente vai falar de Fantine, que é aquela mulher que tem um filho, é abandonada, se prostitui, morre tuberculosa, não sei o quê, né? Para trazer essas questões, né? E aí, as meninas, essa nova geração é uma geração diferente, sabe? As meninas têm um outro olhar, né? É verdade. As meninas têm outro olhar e começam a falar, professora Zé viu feminicídio, que não sei o quê, você tá entendendo? Aí pronto, aí daqui a pouco a aula eu já não consigo mais falar nada, porque já vem os relatos, não sei o quê, entendeu? E aí a gente vai falar sobre, porque a temática dos Miseráveis é que as desigualdades sociais, punitivismo, né? O encarceramento, né? A punição, que foi muito rigorosa para eles, 5 anos preso numa... né, fazendo trabalhos forçados por um pão, depois mais não sei quantos anos por conta de ter tentado fugir, né? E aí a gente puxa para o punitivismo que existe no Brasil, o encarceramento em massa que existe no Brasil, e eles, né, vão falando, entendeu? Mas assim, o que eu percebo é que os meninos, eles estão mais tolerantes com determinadas coisas que a minha geração e a sua não foi tanto, e as meninas estão muito dispostas a terem uma história diferente das suas mães, das suas tias, dos seus avós. E aí eu tenho uma aluna que ela fica postando, eu coloquei isso aqui no grupo lá da família, aí todo mundo fala, pare com isso, não fale. Meu papel de professora, né, é o seguinte, é uma geração diferente da sua, né? Sim. Você está em outro momento, então é também da sua idade. Na sua idade a gente é contestador mesmo, você precisa também entender que eles também estão em outra, né? Já estão mais acomodados economicamente, na profissão, e que você está encontrando seu caminho. Então, às vezes, eles não querem que você se machuque, né? Mas você precisa da experiência. A gente precisa mediar a situação, sem dúvida, né? Mas eu percebo, eu tive uma aluna que ela era a melhor aluna da sala, e o menino, que não era tão bom assim, ele não gostava daquilo, e ele agredia ela com palavras, cala a boca. E ela foi em cima dele, e a gente ali, eu e o professor de matemática, de quem ela gostava muito, tivemos que interferir, né? Entendi. Olha, não é assim, você está errada, não bata nele, né? Ele é um menino, ele está no processo de aprendizado, não sei o quê. E a gente precisa estar fazendo essas interferências, entendeu? Sempre, com certeza. E pensar que a minha geração não foi tão feliz nisso, né?
Verdade, mas a gente vai construir uma história diferente. Vamos, Eu tenho vamos muita sim, fé nisso. também. Amiga, obrigada, viu? De nada, meu amor. Você é uma linda que mora no meu coração. Obrigada de novo por sua disponibilidade. Viu, eu que agradeço. Cheia de eventos. Tem a live no O Space. o Space No Twitter. no Twitter. Vou estar lá mais tarde, Viu? coladinho em você. Viu? Hoje a Pra gente vai entrevistar uma travesti que vai Ah, falar sobre ótimo. representatividade negra. Porque a Maravilhoso. gente está vivendo o Novembro Negro, né? Sim, sim. E a gente vai falar Maravilhoso. sobre isso. Senhorita Bira, você vai gostar, Estarei lá, presente, firme e Viu? forte. tá bom? Obrigada, viu? Obrigada a você, meu bem. Obrigada a vocês pela audiência e até a próxima.